Olha, vou confessar uma coisa. Eu não tenho nada melhor para fazer da vida. E daí, quem disse que uma viúva de 70 e tantos anos precisa ficar deitada no sofá, esperando a morte chegar? Eu observo. É o meu passatempo. Tem gente que faz crochê, outros que vão para academia. Eu vigio a rua pela cortina da minha sala, cada um com seu talento, não é mesmo? Pois bem, foi assim que eu vi. Quando aquele casal se mudou para a casa abandonada da frente, chegaram cheios de caixas, móveis embrulhados em plástico bolha, com cara de quem não queria ser notado. Mas eu noto. Eu noto tudo. Ele, um sujeito de meia idade, camisa sempre abotoada, até o último botão. Parecia um funcionário público sem graça. Ela, uma mulher de olhar duro, passos rápidos e aquele ar de quem nasceu emburrada. Só de olhar já dava para saber. Não iam ser vizinhos simpáticos. Mas eu, que não sou boba nem nada, pensei, vou me aproximar. Se eles se abrirem comigo, eu descubro rapidinho que tipo de gente eles são. No outro dia, peguei um pote do meu mel. Sim, meu mel. Das abelhas que eu mesma crio no quintal. Coisa fina, artesanal. Melhor que esse mel falsificado de supermercado. Se eles não gostassem de mim, iam gostar pelo menos do presente. Quem não gosta de um agrado doce? Bati na porta toda animada. Ensaiei até um sorriso caloroso, coisa rara de se ver em mim. O marido abriu a porta, mas foi logo chamando a esposa. E ela apareceu, cabelo preso com força, sobrancelha franzida. Dei o pote de mel e me apresentei toda simpática. Bem-vindos ao bairro. Eu moro em frente, trouxe um melzinho para adoçar a vida de vocês. O que recebi de volta? Uma cara de nojo, sim, nojo. Ela torceu o nariz como se eu tivesse entregado veneno, disse seca, que odiava mel, que tinha pavor de abelhas, e que eu não precisava me incomodar. Pavor. Como se as minhas abelhas fossem monstros, assassinos. Antes que eu pudesse completar a frase. Mas se vocês quiserem, posso mostrar minhas colmeias. Ela bateu a porta na minha cara. Eu fiquei ali, parada com meu sorriso falso congelado. Pensei, mal agradecida. Deve ser azeda até no café da manhã. Mas não me abalei, gente assim. É que me dá mais curiosidade. Desde esse dia, passei a acompanhar a vida deles de camarote. Quem precisa de televisão quando se tem vizinhos novos? Levanta a persiana só o suficiente para enxergar, sem ser vista. Invento desculpas para circular na calçada. Varrer folhas que nem existem, molhar plantas já encharcadas, até procurar uma moeda que eu nem perdi. Tudo para dar uma espiadinha, mas confesso que é difícil. Eles vivem de cortinas fechadas, como se a casa fosse um bunker. Quando saem, é sempre rápido, quase sem olhar para os lados. Isso só me deixa mais intrigada, porque gente que não se mistura. Para mim, tem alguma coisa a esconder. Outro dia, até pensei em bater de novo na porta, dessa vez com uma desculpa qualquer. Pedir açúcar, oferecer bolo, inventar que perdi um gato. Mas fiquei imaginando aquela mulher azeda, me olhando como se eu fosse um inseto, e acabei desistindo. Ainda assim, eu rio sozinha com meus próprios planos mirabolantes. Anoto até num caderninho as estratégias. Plano A: disfarçar como vendedora de rifas. Plano B: oferecer mudas de plantas. Plano C: fingir que esqueci o celular lá dentro. Se algum dia alguém encontrar esse caderno, vai pensar que sou espiã profissional. Mas não, eu sou só uma velha atenta, com tempo de sobra e disposição de sobra para descobrir segredos. E eu sabia no fundo que aqueles dois tinha alguma coisa estranha escondida naquela casa. Foi num fim de tarde frio que eu vi. Eu estava na minha janela, como sempre, tomando chá com biscoito de polvilho, quando notei movimento no quintal da frente. Achei que era a dona emburrada, cuidando das plantas. Mas não, era outra pessoa. Uma mulher mais velha, pele escura, roupas gastas, uma blusa fina que não segurava nem brisa, muito menos aquele vento gelado.
Estava varrendo as folhas secas do quintal. E eu, que não resisto à novidade, joguei o chale nos ombros e fui lá, como quem passa por acaso. Boa tarde, vizinha. Falei, bem exagerada, para ver se ela me olhava. Ela ergueu os olhos só por um segundo, mas não sorriu. Disse baixo, quase engolindo as palavras. Eu só trabalho aqui, trabalho. Então, era empregada. Tentei puxar conversa. Perguntei da onde era, há quanto tempo trabalhava com o casal, se estava se adaptando. Aquelas coisas que a gente pergunta mais para cutucar do que para se importar. Mas ela respondia pouco, olhando para a porta como quem tinha medo de ser pega. Foi quando ouvi o ronco de motor na esquina. O carro do casal. A mulher arregalou os olhos, largou a vassoura e correu para dentro, feito criança, com medo do cinto. Eu fiquei plantada no portão, fingindo que olhava as nuvens, enquanto eles entravam como se nada tivesse acontecido. Mas eu notei o medo na cara dela. Aquilo não era normal. Claro que não fiquei quieta. Eu, calada, só no meu enterro. Liguei para a polícia. No dia seguinte, expliquei direitinho que tinha uma senhora idosa, negra, com roupas inadequadas, aparentemente trancada, naquela casa, que parecia assustada, submissa. Até imitei o jeito dela olhar por cima do ombro, só para reforçar meu ponto. Sabe o que os policiais me disseram? Dona, a senhora viu algum problema? Alguém batendo? Algum pedido de socorro? Não, mas eu sinto, respondi. Intuição de vizinha nunca falha. Eles riram, e ainda disseram: ter empregada não é crime. Desliguei o telefone com raiva. Quem esses marmanjos pensam que são para duvidar de mim? Já salvei casamento de vizinho só porque percebi a cueca diferente no varal. Já evitei assalto porque vi moto rondando demais. Minha intuição vale mais do que diploma de polícia. Se eles não iam fazer nada, eu ia. E foi assim que comecei a rondar a casa. Nada muito descarado. Caminhadas estratégicas, sacolas de supermercado que eu não precisava, até um livro na praça só para ter desculpa de passar na frente. Num desses dias, notei uma luzinha fraca no porão. Me abaixei um pouco atrás da cerca e vi pela janelinha baixa. Colchão no chão, cobertor velho, uma mala jogada no canto. E ela, a empregada, sentada ali, sozinha. Meu coração disparou. Não era só empregada. Era quase um cativeiro, dormindo no porão, sem aquecedor, sem cama, sem nada. Voltei para casa com a cabeça fervendo. Eles acham que enganam quem? Eu nasci antes do Google. Sei ler pessoas melhor que qualquer algoritmo. Aquela mulher estava presa sim. Podia não ter correntes visíveis, mas estava. Naquela noite, escrevi no meu caderno: Plano D, libertar a vizinha do porão. Se você chegou até aqui e gosta de histórias inspiradoras e comoventes, esse canal é para você. Por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Coloque nos comentários a cidade de onde está vendo esse vídeo. Gostaria muito de saber. E quando anotei, senti até um arrepio bom. Desses que a gente sente quando tá prestes a fazer uma travessura daquelas. Chegou o dia, eu estava pronta. Passei a manhã inteira planejando os detalhes, como se fosse agente secreta. Se James Bond fosse aposentado, viúvo e criador de abelhas. Claro, esperei pacientemente até ver o marido da vizinha sair de carro. Só restava ela em casa. Peguei meu pote de vidro, escolhi umas abelhas das mais agitadas e tampei bem. Coloquei na bolsa, disfarçada, com pano de prato. Quem olhasse pensaria que eu ia levar doce para algum neto. Mal sabiam que era uma operação de resgate. Dei a volta na casa e cheguei na janelinha do porão. A empregada estava lá, encolhida no colchão. Fiz sinal com a mão, pedindo silêncio. E ela me olhou com aqueles olhos enormes, cheios de medo. Sussurrei: fica aí, não se mexe. Então fui até a janela da cozinha, que ficava no andar de cima, e joguei o pote contra o chão. O vidro estourou, e com ele, meu pequeno exército voou furioso. Minhas meninas fiéis, barulhentas, imparáveis. Logo ouvi o berro da vizinha lá dentro. Ela saiu correndo pelo quintal, braços se debatendo, desesperada, como se o próprio demônio
tivesse se instalado na casa. Foi a deixa perfeita. Abri a porta dos fundos. Nem trancada estava. Veja só, e entrei. Meu coração batia como se tivesse 20 anos de novo. Desci as escadas do porão, com o celular na mão. Liguei a câmera. Respirei fundo. A chance de provar que eu estava certa. De mostrar que não era paranoia de velha. Fala, minha filha. Fala, disse, apontando o celular para a empregada. Diz o que eles fazem com você. Mostra a verdade. Ela tremia. As lágrimas corriam pelo rosto. Eu pensava. Pronto. Agora sim. O mundo vai saber. Mas então, com a voz embargada, ela disse: Eu não sofro nada aqui. Eles me tratam bem. Sempre me trataram bem. Fiquei congelada. O que ela estava falando era medo. Claro que era medo. Mas, e se não? E se eu estivesse vendo monstros onde só havia paredes mofadas e silêncio? Meu braço tremia segurando o celular. Sentia a boca secar. Pela primeira vez, pensei se talvez, só talvez, eu tivesse passado do ponto. Foi quando ouvimos. O que você está fazendo aqui? A voz da vizinha ecoou, furiosa, lá de cima da escadaria. Meu corpo gelou. A empregada encolheu-se ainda mais no canto. Eu não pensei duas vezes. Corri até a janelinha por onde tinha entrado em contato antes. Empurrei o corpo magro para fora. E, não sei como, passei também. Atravessei a rua ofegante, entrei em casa e tranquei a porta. Logo vieram as pancadas do outro lado. Socos, gritos, a vizinha urrando meu nome. E eu fiquei ali, encostada na porta, o coração martelando, olhando o celular, ainda na minha mão. Nenhuma prova, nenhum grito de socorro registrado. Só eu, meu medo e a sensação de que tinha mexido num vespeiro muito maior do que imaginava. Talvez fosse medo dela. Talvez fosse submissão. Ou talvez eu tivesse me enganado o tempo todo. O certo é que agora, olhando a porta tremer, com os socos da vizinha, eu sabia de uma coisa. A história estava longe de terminar. As batidas na minha porta cessaram de repente. Silêncio. Só o eco do meu coração batendo dentro do peito. Encostei a testa na madeira fria e fechei os olhos. Eu devia chamar a polícia de novo? Mostrar o vídeo? Mas o que havia nele? Nada. Nada além de uma mulher assustada, jurando que estava bem. Nenhuma prova. Nenhuma denúncia clara. Só minha palavra contra a dela. E a daquela vizinha, que agora devia estar me odiando com todas as forças. Sentei na poltrona da sala, celular ainda na mão, e fiquei olhando a tela preta como se fosse um espelho da minha própria confusão. Eu sempre acreditei na minha intuição. Sempre. Foi ela que me manteve viva e atenta nesse mundo onde os velhos costumam ser ignorados. Mas agora eu não sabia se tinha desvendado um segredo terrível ou inventado um monstro para preencher meu vazio. Do outro lado da rua, vi as luzes da casa se acenderem. A cortina do quarto foi aberta com força, e por um instante pensei ver a silhueta da vizinha parada, me encarando. Arrepiei da cabeça aos pés. Fechei minhas próprias cortinas na pressa e fiquei ali, no escuro da sala, respirando fundo, tentando convencer a mim mesma de que estava segura. Mas não estava. Porque, prova ou não, mentira ou verdade, agora eu tinha uma inimiga. E ela sabia exatamente onde eu morava. E então, voltando o olhar para você, como quem compartilha um segredo proibido, me diga, se fosse você no meu lugar, o que faria? Continua na parte 2.